Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo desse canal. Eu sou o Igor e nesse vídeo eu vou mostrar para vocês um pouco da minha rotina de trabalho. Como que eu faço para poder me organizar, os meus fluxos, quais são as ferramentas que eu utilizo. E a ideia desse vídeo é justamente para a galera que está começando aí, está entrando no meio da programação e ainda sente um pouco de dificuldade, como que você vai se organizar para conseguir ter mais produtividade nas entregas. Então, mão na massa, vamos nessa? Bom galera, então eu tenho aqui o Trello aberto. Para quem não sabe, o Trello, ele basicamente é uma estrutura Kanban digital, né? Onde eu posso estar criando quadros, criando listas, criando cartões e me organizando, certo? Então eu trouxe aqui para vocês um quadro já criado no Trello e algumas listas que eu acabei de inserir aqui, tá? Então, basicamente essas listas aqui, elas que vão me orientar em que etapa que eu tô, em que processo que eu tô, o que eu tô fazendo, e dessa forma eu consigo me organizar melhor nas minhas demandas, tá? Então de lista aqui eu tenho informações do projeto, tarefas, em andamento, em validação, aguardando CR, CR seria Code Review. Eu tenho aqui também homologação no servidor de HML, que seria um servidor meio que de testes antes de ir para a produção. Eu tenho aqui homologação no servidor de produção e, por fim, concluído, tá? Eu vou estar passando passo a passo ainda dentro desse fluxo, eu só estou dando uma visão geral aqui para vocês, né? E de ferramenta eu tenho aqui também o Bitbucket, certo? Eu prefiro utilizar o Bitbucket para projetos privados, tá? Projetos particulares, algo mais empresarial para me organizar, tá? Eu prefiro a interface do Bitbucket do que do GitHub para essa finalidade. Eu utilizo o GitHub basicamente para poder publicar alguns projetos, algo que eu quero que as pessoas vejam, ou também quando eu estou contribuindo para a comunidade, certo? Essas aí são as duas principais ferramentas que eu utilizo. E aqui ao lado também tem o Miro, tá? Então o Miro, ele, para quem não sabe, é uma ferramenta muito utilizada para a construção de fluxogramas, etc. Eu gosto de utilizar bastante o Miro. Para que finalidade? Geralmente quando eu preciso construir algo um pouco mais complexo de back-end, ou eu preciso validar algumas informações com o cliente, por exemplo, como regras de negócio e tal, eu gosto de montar fluxos lá dentro para eu me situar melhor, tá? Então, geralmente eu crio os fluxos lá dentro, totalizo todas as ideias para depois eu transferir aquilo para um código, beleza? E aqui ao lado eu também tenho o Figma, tá? Bom, eu peguei esse projeto lá no Figma Community, basicamente a gente vai estar utilizando ele como base ali, só para poder exemplificar esse fluxo, esse processo, beleza? Algo bem simples mesmo, certo? Bom, pessoal, então aqui vai funcionar da seguinte forma. Nessa lista de informações do projeto, eu costumo colocar algumas informações mais relevantes voltadas para o projeto em si. Por exemplo, esse projeto tem um Figma, ele tem protótipo, né? Não necessariamente Figma, mas ele tem algum protótipo online, alguma coisa assim, algumas informações relevantes, eu venho cá e coloco aqui link e tudo mais, certo? O repositório que está sendo utilizado, são informações mais globais, gerais, do próprio projeto em si. Nessa lista de tarefa, aqui eu costumo listar todas as tarefas que estão contempladas ali dentro do projeto, certo? Essas tarefas elas seriam como o backlog se a gente for pegar o modelo Scrum. Então aqui nas tarefas eu costumo organizar da seguinte forma. Eu listo todas as tarefas e as mais importantes, aquelas que eu vou iniciar primeiro, eu costumo jogar na parte de cima, certo? Então eu vou listando as tarefas aqui, tal. Depois eu pego essas tarefas e vou priorizando por ordem de cima para baixo, tá? Então assim, as de cima são as mais importantes e as de baixo as menos importantes, tá? Basicamente eu listo todas aqui. A lista de andamentos, a gente vai estar utilizando ela durante o trabalho de uma determinada tarefa, tá? Então vamos lá, vamos começar a organizar esse nosso projeto e a gente colocar esse fluxo em prática, tá? Então esse aqui seria basicamente o que eu faço quando eu pego um projeto do zero, beleza? Eu faço essa organização primeiro e vamos lá. Próximo passo aqui é criar um repositório lá no Bitbucket, certo? Então eu estou utilizando o Bitbucket, mas você poderia estar utilizando qualquer um outro repositório Git remoto, pode ficar a seu critério. Aqui no Bitbucket eu vou pegar um projeto aqui que eu já deixei pré-criado aqui e eu vou dar o nome desse projeto de website, bem genéricozão mesmo, tá? Então vamos nessa, ó, repositório privado, criar. Só aguardar, beleza. O repositório aqui ele já foi criado, eu vou fazer um clone desse repositório,
Vou pegar o link SSH, que eu já tenho chave aqui no Bitbucket. Beleza, e eu vou estar acessando aqui agora uma pasta aqui do meu sistema e abrir o terminal, colar aquele link e clonar esse repositório. Algo bem simples, beleza, repositório clonado. Vou estar acessando ele aqui e vou abrir o VS Code aqui dentro. Beleza, com o repositório criado e eu já fiz o clone aqui para minha máquina, vamos voltar lá ao Trello e vamos organizar as nossas tarefas, certo? Então, uma situação hipotética aqui, vamos supor que esse seria o projeto que a gente ficou responsável de fazer, tá? É uma landing page, então basicamente o que a gente vai fazer aqui agora é dividir isso daqui em tarefas, certo? Então, eu vou dividir da seguinte forma, tá? Essa situação que a gente vai estar montando aqui agora, ela vai ser bem enxuta e simples. É basicamente para vocês entenderem a rotina. Então, essa landing page aqui, ela tem várias seções, correto? Então vamos começar a listar essas seções. Então eu tenho aqui uma home principal, né, com a capa. Então vou vir aqui em tarefa, olha, desenvolver capa do site. Certo, o que mais eu tenho de tarefa? Eu tenho aqui uma seção de características, tenho algumas seções que descrevem um pouco mais o serviço, uma seção voltada para a integração, né? Vamos ver, tem bastante coisa aqui, né? Mas vamos listando lá algumas delas, né? Então, desenvolver, seção, características, desenvolver, seção, integrações. Bom, pessoal, aqui já dá para a gente ter uma visão geral do fluxo. Só lembrando para vocês que aqui está de modo bem simplificado. Obviamente, temos muito mais coisas para poder implementar de tarefas, né, a serem feitas durante todo o escopo do projeto, mas a ideia é mostrar o fluxo, certo? Então vamos lá para o VS Code. Beleza. Então eu já estou com o VS Code aberto aqui, certo? Primeira coisa que eu vou fazer aqui vou colocar uma estrutura básica aqui. Então, algo bem simples mesmo, tá? Então vamos criar aqui um index.html, uma pastinha de assets. Aqui dentro vou criar uma pasta de CSS, outra pasta de JavaScript. Dentro de CSS vou criar um arquivo de style, dentro da pasta de JavaScript vou criar um script.js. Beleza, então aqui nós já temos basicamente um escopo geral aqui de arquitetura, né? Algo bem básico para poder fazer uma landing page. Primeira coisa que eu vou fazer aqui é colocar uma estrutura do HTML, vou colocar aqui landing page. Acredito que aqui já está legal, tá? Então vamos importar aqui o style também. Está dentro da pastinha assets, CSS, style. E vou importar o script aqui embaixo também. Beleza. Com essa estrutura já montada, eu vou fazer meu primeiro commit, tá? Git add pontinho, vou colocar tudo dentro de um commit só, para a gente otimizar tempo. Beleza, primeiro commit, vou mandar para master, lá do repositório, certo? Beleza, já enviou, tá? A estrutura base do HTML e do projeto já está na master. A partir de agora, a gente vai começar a trabalhar no projeto, certo? Bom, então, como que vai funcionar? Cada cartão desse daqui, né, ele vai conter o título da tarefa, a descrição dele, então eu costumo colocar aqui o problema, a descrição, né? Então, basicamente aqui eu listaria o que eu devo fazer nessa capa. Deverá conter tal coisa e por aí vai, certo? Então, basicamente, a gente vai descrever essa tarefa aqui, certo? Então, o que eu tiver de informação que seja relevante, eu vou estar pegando as informações e vou estar descrevendo aqui no escopo desse cartão. Basicamente, isso daqui será a nossa tarefa de modo mais amplo, né? Então, nós temos a nossa organização no Git, que é algo mais voltado para codificação, certo? E nós temos aqui, de fato, a tarefa, onde a gente tem toda a descrição, tudo que precisa ser feito, certo? Então eu posso estar criando checklist, posso estar criando etiqueta, eu costumo usar bastante etiqueta, então se for, por exemplo, feature,
eu coloco aqui uma etiquetazinha de feature. Se o que eu estiver trabalhando for front-end, eu coloco aqui também, que é front-end, e vou marcando esses meus cartões baseado naquilo que eu acho relevante, tá? Imagina que eu também estou utilizando o Scrum nesse desenvolvimento, certo? O Scrum a gente sabe que nós temos sprint, pode ser semanal, quinzenal, vai muito da organização aí de trabalho. Então podemos colocar aqui também, olha, sprint, vou colocar sprint 1. Beleza, coloquei aqui sprint 1. Então esse cartão aqui, ele está dentro da nossa primeira sprint, tá? Ela está relacionada ao front-end, então o que eu vou fazer basicamente será front, e seria uma nova implementação, uma feature. Beleza até aqui? Show de bola! Bom, então agora como que vai funcionar essa rotina entre o Trello, entre as branches que eu vou criar? Como que geralmente eu faço? Cada cartão desse aqui na URL, ele tem uma numeração, tá? Um ID. E ele fica justamente aqui mesmo, no comecinho aqui dessa URL. Esse cartão aqui, ele recebeu o ID número 1, foi o primeiro cartão que a gente criou. Esse segundo aqui, ele recebeu o ID número 2 e assim por diante. Cada cartão, ele tem uma identificaçãozinha e ele fica aqui na URL. Tem alguns plugins, extensões para navegadores que dá para poder aparecer o número do cartão aqui no próprio card, tá? Por exemplo, um plugin muito conhecido é o Trello Numbers Cards, se eu não me engano. Tem ele no Google Chrome e tal. Eu não estou utilizando nenhuma extensão, mas caso vocês queiram pesquisar aí, é isso aí. Bom, então basicamente aqui eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar o número desse card, que no caso é 1, e eu vou vir aqui no meu VS Code e eu vou criar uma branch com essa numeração. Então vou colocar aqui, vou colocar hashtag 1, tá? Mas questão de padrão mesmo, já estou acostumado a utilizar. E criei essa branch baseada na master, né? Fiz um fork ali da master e criei essa branch, tá? E o número dessa branch é 1. Olha que interessante, aqui que vem a questão da organização que eu comentei com vocês. Essa branch é número 1, certo? Então quando eu subir essa branch e eu precisar posteriormente consultar ela para saber o que foi feita, eu sei que o número dela é 1, então eu posso vir muito bem aqui no Trello e pesquisar, né, por esse cartão número 1. Então olha que legal. Aí que a gente começa a ter uma organização bem legal, porque se eu preciso pesquisar alguma coisa e ver mais detalhes, mais descrição do que foi feito, quando foi feito, eu basicamente consulto ao Trello, tá? Então as branches aqui seriam basicamente para a nossa organização de versão, e o Trello aqui é onde vai dar toda a informação que a gente precisa, certo? Então vamos lá, vou começar a desenvolver essa capa do site. Então vamos supor aqui, viu pessoal? Que eu estou trabalhando aqui na capa do site, tá? Então, header, vou colocar aqui uma tag header para simular um menu, vou colocar uma main aqui, nessa main eu vou colocar uma section, vou colocar um ID nela, e esse ID vou colocar o nome capa, beleza? Então vamos supor que aqui vai ter toda a implementação da capa, certo? Então, imagine que eu escrevi de fato o código ali, coloquei as imagens e tudo mais que precisava ser feito, e está aqui dentro. Nós já temos aqui um arquivo modificado, tá? Então se a gente der um git status aqui, nós temos aí ó, o index modificado, certo? Que a gente já tinha feito um commit anteriormente. E basicamente aqui agora o que a gente precisa fazer é adicionar o stage e commitar essa modificação que a gente fez. Então imagina que toda a implementação já foi feita, tá aqui. Qual o próximo passo aqui? Eu vou adicionar o stage, nesse caso eu só tenho um index HTML, tá? E eu vou colocar aqui, foi estruturado o HTML da capa da landing page, certo? Acabei de commitar, e agora o que eu vou fazer? Eu vou subir esse commit que eu acabei de fazer. Então, vou jogar ele lá no repositório remoto, certo? Está subindo. Agora eu vou voltar aqui só para dar uma conferida. Então vamos atualizar aqui. Nós temos a master e clicando aqui eu tenho a branch número 1. Então aquela modificação que eu fiz está aqui dentro, tá? Então imagina que eu acabei de implementar aquela capa e ela está aqui na minha branch número 1, tá? Então qual o próximo passo agora que eu devo fazer? Terminei de commitar, terminei de fazer a feature que eu precisava fazer, então eu vou validar ela, certo? Basicamente aqui, como eu estou trabalhando com front, então eu iria
tá abrindo aqui no navegador e tal, estaria vendo aquela modificação que eu fiz, né, aquela implementação. Então vamos supor aqui que nós temos a capa, né? Então estaria vendo essa implementação, vamos supor que seja isso mesmo, né? Acabei de fazer minha capa, tá certinho de acordo com o escopo ali daquele projeto. Ok, acabei de validar, né? Qual o próximo passo que eu devo estar fazendo? Eu vou enviar esse código para Code Review, certo? Por que Code Review? No fluxo de trabalho, pelo menos de empresas a partir de médio para grande, é muito comum você ver adotando essa prática de abrir pull request e fazer code review daquele código que tu acabou de fazer, tá? Isso é bem legal porque garante uma qualidade melhor daquele código. E quando você revisa ou quando você é revisado, você aprende muito com isso também, certo? Então o próximo passo que eu faria aqui nesse caso seria abrir um pull request dessa branch, né, que eu acabei de escrever, para que outro dev, outro desenvolvedor, fosse avaliar aquele meu código, tá? Agora, se só for eu no projeto, obviamente não vai ter ninguém para poder revisar aquele código meu, certo? Então, poderia, de certa forma, pular essa etapa. Mas vamos lá, então. Nós temos algumas formas de criar pull request, tá? No próprio VS Code, quando a gente sobe, ele já entrega aqui pra gente um link para você criar o pull request, tá? Independente se for Bitbucket ou GitHub, ele vai aparecer aqui para você uma sugestão, né? Para você criar um pull request. Então, se você clicar nesse link, ele já vai te direcionar para uma tela para você criar o pull request daquela branch, tá? Então, existe essa forma, pelo mesmo que foi gerado ali na hora que você subiu, certo? Ou então você poderia vir aqui no Bitbucket, clicar aqui em Branches, e aqui dentro, olha, dentro da hashtag 1, que é a nossa branch que a gente acabou de criar, nós temos aqui, ó, pull request e um create, tá? Dá no mesmo essas duas opções. Então, o que eu vou fazer aqui agora é o seguinte, aí eu posso escolher, olha, eu vou criar um pull request apontando ela para master, né, onde está o nosso projeto principal. De modo geral, quando a gente está trabalhando em um time maior e tudo mais, é comum a gente ter uma branch só para homologar esses cards, essas branches que a gente está subindo, tá? Geralmente a gente já não cria direto ali para master. Mas enfim, a gente não vai adentrar muito nesses assuntos, a ideia é vocês entenderem mesmo essa questão do fluxo, tá? Então, como vocês podem estar fazendo aqui? Aí fica a critério. Eu costumo colocar também aqui, olha, do que se trata, né? Então, se for uma feature, eu posso colocar feature aqui, por exemplo, né? Eu poderia colocar aqui também hashtag 1 para simular, dizer ali que seria aquela branch, e colocar o título do card, tá? Então, esse aqui é um modelo, tá? Mas aí vocês podem ficar à vontade como vocês acharem melhor. Eu poderia descrever aqui o que foi feito nesse card, né? Então, vou pegar até a descrição aqui que eu coloquei no meu commit, beleza? E vou criar um pull request, tá? Beleza, pull request ele foi criado, certo? Então, eu tenho aqui, olha, o código que eu acabei de escrever. O que eu fiz, certo? Tá bem aqui. Então, basicamente aqui, um outro desenvolvedor iria vir até esse seu código e ele iria revisar, né, fazer uma revisão desse código. Ele pode colocar anotações aqui, comentários e tudo mais. Caso seja aprovado, basicamente você tem um botãozinho aqui de aprovar e pronto, tá tudo certo, né? Então, quando tiver nessa etapa, né, aguardando o code review, então seria basicamente até um momento aqui que um ou outro desenvolvedor iria fazer a revisão aqui do código e se der tudo certo, né, ou se precisar corrigir alguma coisa, a gente volta. Se tiver tudo certo, vai dar um aprovado lá, certo? E o próximo passo que você iria fazer seria homologar isso que você subiu lá no seu servidor de homologação, tá? Mas, claramente, então não são todas as situações que isso vai se aplicar, vai depender muito do tamanho da sua empresa, ou vai depender muito de como você está estruturando esse projeto, certo? Então pode ser que tenha uma lista desse sentido ou não, tá? Então nesse caso aqui, o que poderia fazer? Você poderia subir para uma branch que está nesse servidor de homologação, homologar tudo lá e beleza. Se deu tudo certo, você sobe para o servidor de produção, tá? Então, vamos supor aqui, olha, eu acabei de criar esse pull request, ele foi aprovado e tudo mais, né? Então, vamos supor que a gente tivesse um servidor
de homologação, né? Bom, então vou voltar aqui na minha branch principal, que seria a master, certo? Então, git checkout master. Beleza, eu estou na minha master, eu vou criar aqui uma branch só para fazer aquela homologação que a gente está falando, né? Então, vou criar aqui uma branch chamada homologação. Beleza, ela é basicamente um clone ali da sua master, né, que está em produção. Beleza? Então, eu tenho aqui essa branch de homologação. O que eu vou fazer é o seguinte, imagina que essa branch de homologação esteja lá no servidor mesmo, tá? Ela vai ter que rodar alguma branch, e não vai ser a master o código principal, ela vai ser alguma outra branch. Aí nesse caso aqui, o que eu vou fazer? Eu vou pegar aquela minha branch que eu criei, né? E vou fazer um merge aqui dentro. Então, merge, e vou colocar aqui a branch que eu acabei de criar e subir. Foi validada, acabei de fazer o merge, e eu vou subir agora essa atualização que eu fiz lá para a minha branch de homologação. Então, se tivesse, por exemplo, um pipeline rodando de forma automatizada, ia ser show de bola, né? Você só entraria lá no servidor e veria a sua modificação, né? Caso não, vai ter que ser um processo mais manual mesmo. Então, basicamente, o que eu vou fazer? Homologar novamente, né? Só que agora não na minha máquina. Tá? Então eu vou lá na URL onde está rodando esse servidor de homologação, vou fazer o teste, que eu preciso testar, né, para ver se a capa foi construída, está seguindo certinho do jeito que estava aqui na minha máquina. Se tiver tudo ok, ótimo. Aí agora você vai voltar, né? Você vai voltar lá para a sua branch principal, que está o seu projeto, né, que está rodando em produção. E o que você vai fazer? Você vai fazer o merge novamente dessa branch 1 que você acabou de criar. Certo? E você vai subir esse código, tá? Esse processo aqui, ele pode ser dessa forma, ele pode ser através de um novo pull request para master, tá? Nem sempre você vai ter autorização para master, isso vai depender muito da empresa que você vai estar atuando, ou alguma coisa assim do tipo, mas basicamente o processo é esse daí. E aqui agora eu vou arrastar esse card aqui para server em produção, e eu vou validar novamente essa minha feature lá no servidor de produção, beleza? Estando tudo certo, tudo construído, o que eu vou fazer? Eu vou arrastar esse card aqui para concluído e agora eu vou iniciar novamente uma nova tarefa. Basicamente é isso aí. Então o que nós iremos fazer? A gente vai chegar aqui, rodar git checkout. Qual é a próxima branch? A próxima branch é número 2, certo? Então, hashtag 2. Criei a próxima branch. Qual era o passo da branch número 2? O branch número 2 era para criar uma seção do que fazemos, né? Então, o que a gente vai fazer? Olha, nós já temos a nossa árvore principal já atualizada, certo? Então, basicamente, o que a gente vai fazer aqui agora é fazer a implementação dessa nova seção, né? Então, vou criar aqui uma nova section, vou colocar um ID nela de o que fazemos, beleza? E vou colocar implementação aqui, implementação, o que fazemos. Acabei de implementar, qual o próximo passo? Eu vou adicionar o stage, vou commitar. Foi estruturado o HTML da seção de o que fazemos, tá? Vou subir esse código. Certo, então acabei de subir esse meu código. Qual é o meu próximo passo? Eu vou validar essa feature que eu acabei de fazer. Então vou estar validando aqui na minha máquina, vou abrir aqui um servidorzinho web, vou estar validando esse front que eu acabei de fazer. Beleza, então o próximo passo aqui agora é eu criar o meu pull request para ser feito o code review. Certo? Então vou voltar aqui no Bitbucket, aqui em branches eu tenho a minha branch número 2 que eu estou trabalhando, e eu vou clicar aqui ó, em Create Pull Request. Certo? Seguindo a mesma estrutura que a gente vem fazendo, vou colocar aqui fit, hashtag 2, e o título seria o próprio título lá do card, né? Então eu posso pegar até esse título aqui, olha. Vou colocar aqui. Esse commit aqui eu vou colocar aqui, mais para descrever mesmo. E vou criar esse pull request. Beleza, com o pull request criado, agora você vai voltar aqui para o Trello e vai
aguardar que seja feito esse code review aí no seu código. Então deu tudo certo, imagina que deu tudo certo, foi aprovado, certo? O que você deve fazer? Você deve arrastar agora para homologação no servidor de HTML, caso tenha, né? Então a gente vai voltar aqui para o nosso servidor de HTML, para a nossa branch, na verdade, de HTML. Beleza. E eu vou fazer um git merge, tá? Nessa branch que eu acabei de criar. Então, acabei de mergear essa implementação e agora eu vou subir lá para o repositório. Então, imaginamos que já tenha uma pipeline rodando, já vai estar disponível lá no seu servidor. Caso não tenha, mesmo caso aí anterior, né? Tem que ser feito o pull de forma mais manual mesmo lá no servidor, certo? Então, beleza. Acabamos de subir para a branch de homologação. O que eu devo fazer? Eu devo acessar o servidor de homologação, homologar, né? Testar tudo aquilo que eu acabei de criar nessa nova seção. Estando tudo testado corretamente, qual é o próximo passo? Eu devo subir para produção esse meu código. Então, vou voltar aqui na master e vou mergear essa branch que eu acabei de fazer na master e vou subir esse código, certo? Beleza, subimos o código lá para master. Então, basicamente agora testar no servidor de produção. Se estiver tudo ok, tudo concluído, o que nós fazemos? Arrastamos aqui para concluído. Então, o fluxo é esse. Não é muito complexo se você for parar para analisar. Basicamente, existe uma esteira aqui, né? E a gente vai seguindo ali passo a passo, cada caminho, o que vai dando. Mas, se você analisar, são etapas que são fundamentais em um processo de desenvolvimento, né? Nós temos os backlogs, são as tarefas, todas as tarefas ali do projeto. Nós temos uma fila de andamento, então basicamente aquilo que tu está trabalhando no momento. Em validação, tudo que você cria, você tem que validar na sua máquina, né? Você tem que testar, ver se está funcionando aquilo que você codificou. Se tiver tudo certo, é importante ter uma revisão no seu código de outro desenvolvedor, caso tenha essa possibilidade, né? É muito importante, tanto você quanto a pessoa que está revisando, né? Elas aprendem nesse processo. Então isso é extremamente importante. E a questão de homologar no servidor de homologação, isso pode ser uma realidade ou não, dependendo da empresa, dependendo do projeto, dependendo de como você está estruturando a infraestrutura desse seu projeto, tá? Então isso aqui é relativo, mas se tiver é muito bom e muito importante. Antes de você subir qualquer código para produção, você testar ele em um outro servidor, algo que seja um ambiente controlado. Tá? Então a ideia do servidor de homologação é um ambiente onde você tem um controle, os clientes eles não têm acesso, então se acontecer alguma coisa você já vai ver em tempo real aquilo e vai ter tempo de corrigir aquilo, até porque não está em produção, então por isso que é extremamente importante. E aí nós temos a homologação em produção, que é já quando aquele código já subiu mesmo, de fato, a produção os clientes já conseguem visualizar. Então basicamente nós temos aí uma dupla validação, e isso é extremamente importante. É muito utilizado em grandes empresas, né? Mas tá aí, é um fluxo que eu utilizo bastante. E basicamente o que faltou aqui a gente fazer é, ao final de cada sprint, a gente vem cá e arquiva esses cartões, né? Essa lista ela vai resetar novamente e a gente continua um novo fluxo de trabalho. Então basicamente é isso que dessa forma que eu costumo me organizar. Caso vocês tenham alguma dúvida e gostaria que eu trazesse mais vídeos nesse formato, tá? Bom, em caso vocês tenham alguns outros fluxos que vocês estão acostumados a trabalhar, deixa aí nos comentários também, tá? Então, pessoal, é isso aí. Um grande abraço, até a próxima!